Agora, o foco principal da nossa aula, que é o encapsulamento de campos, tá? Reparem aqui essa classe criada, a classe de nome conta, certo? Ela tem dois campos, o campo número e o campo saldo. Reparem o sinal de menos na frente, indicando que eles são private, certo? Então, só são acessíveis pelo código da classe, tá? Ali. E os métodos? Então, aqui os atributos privates e os métodos. Métodos com sinalzinho de mais. Todos eles com sinalzinho de mais. Então, os métodos são públicos, certo? 1, 2, 3, 4, 5 métodos. Ia fazer assim, ó. Bonito, né? 5 métodos, não. 5 métodos, né? Tá? Acessíveis também por outras classes, não só pela classe conta. Bom, o primeiro método, gente, é um método especial, tá? Que é um método chamado construtor. Nós podemos ter mais do que um construtor na mesma classe, ou podemos ter nenhum, que daí ele utiliza o construtor padrão. No exemplo da aula passada não tinha construtor. Então ele usa um construtor padrão. Na verdade não é que não tinha, eu não fiz um construtor personalizado. Tá? Então ele usa o construtor padrão. O que o construtor faz? Cria todos os atributos. O construtor padrão. Tá? Quando a gente vai fazer um construtor, a gente tem que criar um método, uma função, com o mesmo nome da classe, igualzinho. Tá? E aí ele pode ou não ter parâmetros aqui. Certo? Tá? Se você tem aqui, nesse caso, dois atributos, dois campos, ó, ele pode ter 0 parâmetros, um parâmetro, que seria número, um parâmetro só, que seria o saldo, ou os dois parâmetros, o número e o saldo. Receber esses dois parâmetros para criar, né, esses caras. O método construtor é ele que cria os atributos quando a gente gera um objeto. Tá? E os métodos gets que tem aqui, ó. Os métodos gets dão um retorno dos valores, ele retorna os valores de um campo privado. Na aula passada a gente acessou, era tudo público, né? Os atributos, os campos eram todos públicos. Então, a gente fez o quê? Acessou diretamente o campo, tá? Agora não, como ele é privado, para acessá-lo a gente tem que usar um método get, para conseguir ver qual o valor que ele guarda ali dentro dele. Qual é o número da conta, qual é o saldo da conta? A gente vai ter que usar esse método get aí, tá? Depois nós temos métodos que alteram os campos privados, como por exemplo, sacar dinheiro, que vai diminuir o saldo, né? E o depositar dinheiro, que vai aumentar o saldo. Muito bem, então aqui ó, estão esses 5 métodos programados, tá? A gente desenvolveu esses 5 métodos junto com a classe. Então aqui está a classe e seus métodos, tá? Aqui nós temos então a classe conta, C maiúsculo, certo? Quantos campos nós temos? Quantos atributos? 2. Número inteiro e saldo double. Que tipo? Private, ou seja, existe o encapsulamento desses campos e eles não podem mais ser acessados de maneira direta por qualquer objeto, por qualquer classe, tá? Como a gente fez na aula passada. Na aula passada a gente tinha feito os atributos como public, tá? E aí aqui embaixo, ó, public e os 5 métodos criados aqui, certo? O método conta, que é um método especial, que é o construtor, por quê? Porque ele tem o mesmo nome da classe, tá? Recebe um parâmetro só, que é um número, não quando a gente criar objetos dessa classe conta, a gente vai ter que, na criação do objeto, passar um parâmetro número da conta. Então, vamos criar o primeiro objeto de conta. É a conta número 10. Vamos criar o segundo objeto de conta, é a conta número 32. Vamos criar o terceiro objeto da conta, é a conta de número 40. Então, na criação do objeto, como a gente fez na aula passada, lá, new, né, a gente vai ter que passar um parâmetro para esse construtor, que é o número da conta. E além de definir que o número da conta vai ser o parâmetro que eu recebi, ele define que o saldo vai ser 0. O saldo dessa conta começa com 0. Sempre, né? Aqui o getNúmero, segundo método que tem aqui, tá?
encapsulamento, a gente não pode mais acessar os atributos, os campos, de maneira direta, como a gente fez na aula passada. A gente tem que acessá-los através do método getNúmero, tá? E o que esse método faz? Simplesmente retorna o número lá para quem o chamou e permite que aquele cara o exiba na tela ou coloque numa variável para fazer cálculos, etc. Tá? Tem aqui então um outro método get, que é o getSaldo. Se eu tivesse 20 atributos agora, eu ia ter que fazer um get para cada um, para que esses atributos possam ser... para que a classe possa retornar o valor desse atributo para eles, tá? A gente pode fazer também os métodos sets, depois a gente vai explicar isso aí. Bom, e o sacar, galera? O sacar é quando eu vou tirar dinheiro da conta. Então, primeira pergunta, quanto você vai tirar da conta? Então, quando eu criar um objeto lá e falar, alguém sacou dinheiro da conta 1. Legal, mas quanto? Né? Então, eu tenho que passar aqui para esse método sacar qual o valor que foi sacado. Né? Verifico se o saldo é maior que o valor, senão não dá para sacar, né? Tá? E aí eu pego o saldo menos valor e retorno. Então, essa função, além de receber um parâmetro, ela tem um retorno. Por isso que ela é do tipo double. Ó. Ela não é do tipo void. Se fosse do tipo void, não ia ter retorno. Tá? Agora, e se o saldo não for maior ou igual ao valor? Retorno nada, quer dizer, não faço nada, não vou sacar. Tá? Poderia dar uma mensagem de erro e tal, mas não é a ideia aqui. E depositar? Mesma ideia, gente. Depositar quanto na minha conta? Né? Vou depositar num objeto que é a conta 10. Tá, vou depositar quanto? Então, na hora de mandar sacar dinheiro, quer dizer, na hora de mandar depositar dinheiro, tem que falar quanto vai ser depositado. Tá? Vai ter algum retorno? Não. Por quê? Porque é do tipo void. Então, é do tipo void, já sei que vai ter retorno. Peguei o valor que foi depositado, simplesmente somo no saldo e ponto final. Vai mostrar o saldo para mim? Não. Só vai aumentar. Para mostrar o saldo depois, eu vou ter que usar o procedimento getSaldo. Então, aqui, programado já, daí a função main, né? O programa principal, tá? Nele, a gente vai ter aqui a criação de dois objetos, nome do primeiro objeto, C1, nome do segundo objeto, C2. Que tipo que são esses objetos? Eles são objetos da classe conta, certo? Os dois objetos são objetos da classe conta. Legal? Que construtor que ele vai usar? Ele vai usar o construtor conta, que recebe como um parâmetro o número da conta. Então, qual é o número da conta do objeto C1? 100. Qual é o número da conta do objeto C2? 200. Certo? E já de cara eu imprimo ó, a conta com 6, double de 6 itens aqui, de 6 dígitos, né? E o saldo dela é float de 6 dígitos e 2 depois da vírgula. 6 antes e 2 depois. Legal? E aí ele mostra, ó, do primeiro objeto C1, ele dá um getNúmero, ele não imprime direto o atributo número, ele dá um getNúmero. Lá no número ele retorna o valor do número da conta e aí eu mostro aqui, nesse printf. Tá? E também mostra, dá um getSaldo, quer dizer, ele vai lá na classe, porque não pode, ninguém pode acessar diretamente mais o saldo, porque ele é private. Tá? Só a própria classe, né? Então, como a gente não está na própria classe, a gente tem que acessá-la através do getSaldo. Tá? Aquela rotina que foi criada lá na classe. Segunda linha aqui, eu estou imprimindo o número do objeto C2 e o saldo dele. Como a gente acabou de criar, então conta 100, saldo 0. Legal? Agora que eu fiz, saquei 50 da C1, da conta 1, depositei 500 na C2. Legal? Quando eu for para a rotina sacar, ele vai ver que o saldo é 0. Dá para sacar 50? Não. Então, como é que ficou o saldo? Não mexeu, manteve 0. Agora, depositar não tem nenhum if, né? Então, ele foi lá e depositou 500 só. Pumba. Depositou 500 na conta 2. Tá? Aí, novamente, movimentei, ó. Chamei os métodos lá da classe conta. Depositei 70 na conta 1, saquei 100 da conta 2. A conta 1 estava 0,
ficou 70, porque depósito ele só vai deposita. Saquei 100 da conta 2, tinha 500. Ele vê. Posso sacar? Posso, porque tem um if lá, né, que fala que o saldo é maior que o saque, né? Então, saquei 100, ficou 400, tá? Esse é o parâmetro que eu estou passando lá para a função, recebo o parâmetro lá, faço os cálculos e dou um retorno ou não, depende lá da função. E aí ele exibe de novo a conta e o saldo, como está exibido aqui na tela. Beleza? Bom, referências bibliográficas, tá? E é isso a nossa aula de hoje, tá? Dica do professor, então. Crie essa classe, faça um novo projeto, tá? Crie uma pastinha para salvar ele, como a gente fez na aula passada, tá? Salva a função main logo depois da criação do projeto. Cria a classe, conta, tá? Atributos, privates, métodos publics, digita todos eles, salva. Volta no main, faz o main conforme está aí, criando 2 objetos, faz sacar e depositar nos 2 várias vezes, manda imprimir várias vezes, tá? Cria um terceiro objeto para testar, faz sacar e depositar no terceiro objeto e faz os testes, beleza? Praticando que a gente aprende na programação. Abraços e até mais.